MS Dia Preview, informação até você. Eu trago nesse programa o advogado José Del da Trade para uma conversa sobre legalidade, rede social, JBS e posicionamento de independência. Fala também sobre o OAB, uma excelente conversa, uma figura muito equilibrada, muito polida, um grande amigo. Fica no vídeo. Belga, obrigado pela visita aqui, fico muito feliz e já era hora, viu, da gente trazer você aqui. Tinha muita vontade, porque eu acho, até estendo aqui nessa entrevista, você é uma figura, como disse na abertura, equilibrada, tranquila, sempre foi assim. Não é aquela pessoa que veste hoje em dia esse comportamento, você sempre teve isso desde criança, quando eu te conheci, e hoje é o pai de família, tem isso na tua profissão, tem isso como cidadão e tem isso, sobretudo, como pessoa. Muito obrigado pela vinda aqui, eu acho que você é um exemplo para muita gente na sociedade e alguém com, apesar da calma, apesar da tranquilidade, muito corajoso, muito independente. Na minha primeira pergunta, acaba sendo um paradoxo, por exemplo, para quem te conhece, vê você tão tranquilo, tão sossegado, mas às vezes na rede social, principalmente no Facebook, algumas matérias, firme, crítico, incisivo, com algumas coisas que você julga sendo uma injustiça ou uma falha grave, mas não dando aquele posicionamento egoísta e pessoal, já pensando, olha gente, chamando uma atenção geral para uma determinada situação, mesmo que isso lhe custe caro. Olha, Danilo, em primeiro lugar eu agradeço o seu convite, fico feliz de estar aqui no seu programa, nós que nos conhecemos há muitos e muitos anos, né? E eu acompanho o seu programa pela internet, já assisti muitas entrevistas e só posso agradecer as suas palavras, né? Generosas palavras, e dizer que fico muito honrado, muito feliz, e fui pego até de surpresa com esse convite, mas vim aqui de bom grado e com muita honra, com muita alegria, com muita felicidade. Bom, no que diz respeito aos meus posicionamentos, que muitas vezes são polêmicos e eu reconheço, não é? Eu posso dizer a você que é uma forma de eu me conduzir na minha vida pessoal e profissional, tá? Então, eu acredito que não tem como você deixar de se manifestar em determinados assuntos que você acredita que é do seu conhecimento e que você acredita que esteja apto e habilitado a falar, a se posicionar. Eu acredito que não tem como você deixar de opinar nessas situações. Agora, assim, a web, na internet, principalmente no espaço das redes sociais, tem sido uma atmosfera muito polarizada. Muito difícil, às vezes, você colocar alguma posição, algum parecer que gere debate ou que convide as pessoas para uma conscientização, né? Todo mundo prefere que você crave um ideal de direita ou de esquerda, ou uma visão mais ortodoxa das coisas. Você procura trazer algo que traga clareza, né? Traga pelo menos um pensamento mais racional das coisas. Às vezes você já chegou a se arrepender, fala assim, puxa vida, né? Porque eu acredito que às vezes, o que acontece contigo é o que acontece com muita gente, né? Você olhar um absurdo e acabar tendo uma reação frente àquilo. Olha, claro, a gente é humano, a gente erra muitas vezes, não é? Mas, no geral, eu penso que o saldo é positivo, não é? Porque muitas pessoas me cumprimentam, não é como você está fazendo agora, muitas pessoas me cumprimentam, que falam, você coloca um outro lado, uma outra visão que é necessária. Um ângulo inteligente da coisa, como foi no impeachment. Pois é, e eu acho que, tirando uma ou outra manifestação mais violenta das pessoas que recebem de uma forma insensível essas minhas manifestações, volto a dizer, o saldo é positivo, porque há comentários a favor e contra, comentários educados, né, civilizados, e que
no fim das contas, você percebe que te levou a refletir, levou as pessoas a pensar melhor. E assim, como advogado, como uma figura que você tem uma capacidade que não é tão comum entre a maioria das pessoas, de trazer, principalmente emprestar essa visão para a rede social, para um ambiente aberto, coletivo, é muito melhor você não desistir de fazer isso, como muita gente, e deixar, de repente, a deriva esse ambiente para só posicionamentos duros, fechados, né? Ter também essa via do meio termo. Por exemplo, há um ano e meio atrás você colocou bem claro uma crítica dura em relação ao OAB, uma crítica que você também faz parte, de que ela deveria se posicionar de uma maneira mais objetiva, mais efetiva na questão da apuração e acompanhamento daquele caso da possível propina para o governo do Estado, da JBS aqui. Tanto a OAB como muitas outras entidades acabaram embarcando naquela questão da pizza, né, que correu na Assembleia também, e você acabou sendo uma voz até um pouco isolada. Mesmo assim, passa-se um ano e meio, hoje, nessa semana tão importante, a gente vê a importância de que aquele caso não poderia ter sido tão rápido a análise dele, a averiguação. Pois é, no que diz respeito às minhas manifestações enquanto advogado, eu vejo da seguinte forma: o debate político, ele se transformou ao mesmo tempo num debate jurídico, não é? Ou o debate político passou a sofrer influência do debate jurídico, e o debate jurídico, numa grande simbiose, passou a sofrer influência do debate político. E tanto isso é verdade, que as manifestações dos tribunais têm contribuído agora decisivamente para o resultado das eleições, deixando, por exemplo, o ex-presidente Lula de fora, não é? Uma manifestação dos tribunais. Ficou agora, estava no hospital, mas poderia ser impugnado. Né, exatamente. E no plano local, por exemplo, o André Putinelli. Né? Então, a manifestação de um tribunal, de um juiz, decretando a prisão de um virtual candidato e afastando ele do pleito eleitoral. O mesmo acontece e aconteceu ontem com o governador Reinaldo Azambuja, não é? Que foi alvo de um mandado de busca e apreensão, algo inédito aqui no estado, um governador em exercício ser alvo de um mandado de busca e apreensão durante a sua campanha de reeleição, e isso com certeza, não sei se vai ser decisivo no pleito, mas que vai influenciar, não há dúvida de que vai influenciar. Agora, você também já se colocou, no caso, nas redes sociais, tem entrevistas, com um posicionamento um pouco crítico em relação a essas condições coercitivas e a forma como as operações acabam ocorrendo. É verdade, e lidando principalmente com os advogados. Né? É verdade. A gente sabe, não só do teu caso, mas de outros advogados que demoram para receber o processo, ou informações do caso, né? E acaba ocorrendo aquele julgamento público claro. prévio, coisa sem que não dúvida, é muito bom para a democracia também. Como encontrar esse equilíbrio? O Brasil, durante anos, houve a reclamação de que a gente não enfrentava a corrupção. Mas enfrentar a corrupção de qualquer maneira também não é bom para a legalidade. Não, tem que se enfrentar a corrupção com transparência. Esse é o primeiro ponto. Agora, você não pode expor as pessoas que no futuro podem vir a ser absolvidas. E aí já fica com aquela mácula. Não é? Porque não tem como tirar, né? Não tem como tirar, fica para o resto da vida. Né? Aquela mácula acompanha a pessoa eternamente. Então tem que ter esse cuidado de garantir às pessoas, né, o cumprimento, né, e a observância, melhor dizendo, dos preceitos legais e constitucionais que regem o processo penal democrático. Né? Porque, volto a dizer, todo cuidado é pouco, porque muitas vezes se deflagra uma investigação e já se tem a pessoa como uma culpada, né? Uma pessoa já culpada e condenada. Agora, para o cidadão de bem, é como se fosse aquela comparação, um pouco a grosso modo, para tentar fazer a tradução. A lei ela é perfeita. O que às vezes pode ocorrer de justiça no próprio processo de execução dessa lei. Né? Olha, eu costumo dar o exemplo do processo do mensalão. Veja bem, as pessoas ali foram denunciadas,
foram processadas. Salvo engano, não teve prisão preventiva naquele processo. Ninguém foi preso preventivamente. Se alguém foi preso, foi uma ou outra pessoa. Mas a regra foi a liberdade. As pessoas ali implicadas responderam ao processo em liberdade. Algumas foram condenadas, outras foram absolvidas. Aquelas que foram condenadas cumpriram sua pena, sabendo exatamente qual era a pena a cumprir. Porque não tem nada mais desesperador para a pessoa do que empresa sem saber quando que ela vai sair. Ou se um dia ela vai sair. Sem saber expressamente qual. Exatamente. Então a regra naquele processo foi a liberdade. Não é? E aí, uma vez condenadas, as pessoas cumpriram suas penas. Inclusive, aquele diretor do Banco do Brasil, que foragiu para a Itália, mas o Brasil conseguiu a extradição dele, ele voltou e está cumprindo pena, ou já cumpriu. Né? Na Lava Jato, por outro lado, a regra passou a ser a prisão. Né? A regra passou a ser a prisão, e a prisão por tempo indefinido. E isso soou muito mal no mundo jurídico. Né? As pessoas viram com péssimos olhos essa prisão por tempo indefinido. Muitas vezes, é claro que ninguém explicitou que essa era a real intenção, mas muitas vezes para forçar aquela pessoa a fazer uma delação premiada. Doutor, agora sim, embora estejamos em momento da política, né, de campanha eleitoral, todo mundo não se resume só à política. A prova disso é a tua atividade de advocacia, que trabalha na esfera criminal, na trabalhista, tudo. Mas esse mundo das redes sociais, hoje em dia, ele contribui para acalorar mais o júri? Porque o direito, ele, historicamente, quem acompanha um pouco dessa área sabe que há júris e júris, né? Júris históricos, acalorados, que por si só já tem aquele ambiente, aquele clima de final de campeonato. Imagina isso com a rede social, com toda aquela atmosfera de apreensão, né, por conta de chegar aquele dado momento, e isso acaba chegando, passando às vezes para excesso, né, no caso. Como fazer para poder cuidar para que ninguém tenha o direito preservado ou ocorra um julgamento medieval das coisas, né? Teve o caso do julgamento, aquele caso Brunão, você falou dos advogados que foram na defesa, né? Aquilo ali, reclamaram muito dos excessos, até do ambiente do júri, do próprio julgamento, do homicídio organizado e tudo mais, ameaças escancaradas na frente do juiz. É verdade. Agora, o clamor público sempre acompanhou a história do Tribunal do Júri, não é? E sempre como um elemento negativo, para que se tenha um ambiente isento e propício à realização da justiça. Da contrário do equilíbrio da balança. Exatamente, exatamente. A gente pode citar o exemplo máximo desse clamor, da vítima desse clamor público, que foi Jesus Cristo, né? Então, as redes sociais contribuem sim para acentuar esse clamor e levar para o tribunal aqueles sentimentos que deveriam estar afastados dali, não é? Esse sentimento de que aquilo ali é um jogo, não é? Ou o sentimento de que quem tiver a melhor torcida vai levar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Leva quem tiver o melhor argumento, não é? Leva quem tiver o melhor argumento. Essa que é a minha visão a respeito. E, no caso, o que dá para, por exemplo,
uma das grandes críticas e reclamações na Rede Globo, daquele Brasil que eu quero, né? E aí, fora da televisão, também as pessoas hoje em dia acabam pensando no futuro do país, no futuro da sociedade, no futuro do seu estado. Todo momento é propício isso, né? Há 2 anos se pensa muito nisso. Uma das grandes reclamações é a impunidade. Como fazer para que no nosso país, na nossa região, no nosso estado, isso possa ser enfrentado, já que na tua área tem gente capacitada, advogados capacitadíssimos, promotores, tem toda uma estrutura que é caríssima para a sociedade, e mesmo assim muita coisa acaba passando batida e a corrupção ou crimes acabam tendo um prejuízo muito grande para todos. Né? Como fazer para poder enfrentar isso? Na tua visão, como cidadão, quem conhece um pouco mais da lei? Em primeiro lugar, eu acho que não se pode seletivizar o combate à impunidade, porque o processo ele não pode ser um instrumento de perseguição política, né? Muito se fala que há impunidade no Brasil em relação aos crimes de colarinho branco, né? Isso é verdade, historicamente houve um grande período de impunidade. Hoje a gente sabe que as pessoas estão sendo processadas, estão sendo condenadas. Eu falei do mensalão, eu acho que ali foi o gatilho para que se criasse esse ambiente. Mas, por exemplo, a impunidade em relação aos homicídios. Não é? A impunidade em relação aos homicídios. Quantos homicídios são esclarecidos? Muito pouco. Muitos poucos homicídios são esclarecidos. Por quê? Porque, primeiro, nós não temos uma polícia aparelhada. Não é? Nós não temos uma polícia aparelhada. E me parece, não é, que a prioridade não é essa por parte dos governantes. Não é? Você veja, quantos e quantos homicídios ocorrem nos presídios aqui no estado. E essa violência que ocorre nos presídios, as pessoas, tá lá no presídio, né? Morreu um bandido a mais, esse é o pensamento das pessoas. Mas aquela violência que ocorre ali, ela se reproduz fora dos presídios, né? Ali são focos criminógenos, né? Então, por exemplo, esse tipo de crime que ocorre ali dentro, onde as pessoas são brutalmente assassinadas, né? Muitas vezes através de um julgamento paralelo, né? Esses crimes não são investigados. E aqui há uma impunidade, e uma impunidade que não se combate, que o poder público não combate, porque é seletivo no combate à impunidade. Essas fações também, né? Que é outra organização que fortalece a impunidade do nosso país. Exatamente, contribui, exatamente, e contribui para esse clima de impunidade, né? Que realmente não pode estar voltado tão somente ao combate a um determinado tipo de crime, né? Por exemplo, muito se fala em corrupção, tá? Mas e os outros crimes, né? Só há impunidade nos casos de corrupção? Ou esse discurso de impunidade nos casos de corrupção, eles servem a algum interesse político? Sim. E acaba sendo figurativo, né? Obrigado pela vinda aqui, parabéns. Imagina. Continue assim, viu, com essa independência, que tem muita gente prestando atenção nos comentários. Eu sei que tem algum ônus para ti, quando você vai lá e resolve se posicionar, mas ajuda a dar clareza para as coisas. E a rede social precisa disso, e não só a rede social, também com vários ambientes também. E até a OAB, eu acredito que deva estar refletindo sobre aquele teu posicionamento no ano passado. Não só esse, como vários. Pois é, eu agradeço as suas palavras, me dão um fôlego, né, para continuar me manifestando, né? E, enfim, eu volto a dizer, a gente precisa colocar as nossas opiniões sem receio do julgamento alheio. Perfeito. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou na fanpage do MS Dia, é só procurar lá, MS Dia. Um abraço, ficamos por aqui.